que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião formada dentro da cultura religiosa brasileira que sincretiza vários elementos, inclusive de outras religiões como o catolicismo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras e a religiosidade indígena. A Umbanda é estruturada moralmente em 3 princípios: fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Admite um Deus gerador chamado Zambi, que é o criador de tudo e todos. Como surgiu a Umbanda? A Umbanda começou a ser formada por volta de 1530 com a mistura de concepções religiosas trazidas pelos negros da África na época da escravidão. O primeiro terreiro foi fundado em 1908 através de Zélio Fernandinho de Moraes. Na época, com 17 anos, Zélio incorporava o chamado Caboclo das 7 Encruzilhadas. Guias. A orientação espiritual ou doutrinária é feita pelos guias. Os guias têm sapiência e consciência da natureza humana e os atributos para que essa humanidade possa evoluir e seguir por um caminho melhor. Os guias se manifestam através da mediunidade, dos médiuns, sendo a prática da incorporação a matriz do trabalho deles. Os guias possuem diversos arquétipos pelos quais se apresentam através da incorporação, como, por exemplo, pretos velhos, caboclos, baianos e boiadeiros. A origem da Umbanda. A Umbanda tem origens variadas, mas vem da junção de elementos africanos, indígenas, cristões e espíritas. Em meio às festas nas senzalas, os negros escravos reverenciavam os orixás. Eles incorporavam os pretos velhos ou pais velhos. Com os escravos foragidos e libertados pela Lei Áurea, começou-se a montagem das tendas, posteriormente terreiros. No século XX, a Umbanda, esta que muitas vezes era realizada nas praias, começou a ser conhecida pelo termo macumba. Orixás. Os orixás são manifestações do grande deus Olorum. Ao nascimento do candomblé, os homens passaram a ser filhos espirituais dos orixás. O orixá, pela cosmologia umbandista, nunca viveu na terra, e ele é muito mais que o espírito desencarnado de um homem. Sincretismo. Mantém-se na Umbanda o sincretismo religioso com o catolicismo e os seus santos, assim como no antigo candomblé dos escravos, por uma questão de tradição. Pois antigamente fazia-se necessário como uma forma de tornar aceito o culto afro-brasileiro, sem que fosse visto como algo estranho e desconhecido, e, portanto, perseguido e combatido. Alguns exemplos de santos sincretizados a cada orixá. Exu, Santo Antônio. Orixá guardião das encruzilhadas, casas, cidades e das pessoas, mensageiro divino dos oráculos. Iansã, Santa Bárbara. Orixá feminino dos ventos, raios e tempestades. Também é orixá das paixões. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. Orixá feminino dos mares e limpeza, mãe de muitos orixás. Oxalá, Jesus Cristo. Orixá do branco, da paz e da fé. Oxum, Nossa Senhora da Conceição. Orixá feminino dos rios, do ouro, deusa das riquezas materiais e espirituais, dona do amor e da beleza, protege bebês e recém-nascidos. Oxumaré, São Bartolomeu. Orixá da chuva e do arco-íris, o dono das cobras e das transformações. Xangô, São Jerônimo, São João Batista, São Miguel Arcanjo. Orixá do fogo e do trovão, protetor da justiça. Zambi, Deus, Deus Supremo. O culto umbandista. A Umbanda tem como lugar de culto o templo, terreiro ou centro, que é o local onde as umbandistas se encontram para as giras. O chefe do culto é o pai ou a mãe de santo. São os médiuns mais experientes e com maior conhecimento, normalmente fundadores do terreiro. As sessões de Umbanda. As ocorrências mais comuns nas sessões de Umbanda são o passe e o descarrego. No passe, a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa, energizando-a e retirando toda a parte fluida negativa que nela possa estar. O descarrego é feito com o auxílio de um médium, o qual irá captar a energia negativa da pessoa e a transferir para os assentamentos, os fundamentos do terreiro que contém elementos dissipadores dessas energias. Médiuns. Médium é toda pessoa que, segundo a doutrina espírita, tem a capacidade de se comunicar com entidades desencarnadas ou espíritos, seja pela mecânica da incorporação, pela vidência, ver, pela audiência, ouvir, ou pela psicografia.
O médium deve tomar sempre que necessário os banhos de descarrego adequados aos seus orixás e guias, e estar pontualmente no terreiro com sua roupa sempre limpa. Polêmica dentro da Umbanda: o sacrifício de animais. Existem diversas vertentes religiosas dentro da Umbanda, inclusive as que utilizam do sacrifício animal. Entretanto, devemos lembrar que a maioria das casas umbandistas, principalmente as baseadas dentro da doutrina espírita, abominam tais práticas e exercem para com elas um certo grau de intolerância intra-religiosa. Paramentos. Na Umbanda, os médiuns usam normalmente como paramentos apenas roupas brancas, podendo estar com os pés descalços, representando a simplicidade e a humildade. Mas há umbandas que também utilizam roupas com as cores de cada língua. Por exemplo, em giras de Ogum se utiliza camisas ou batas vermelhas e calças e saias brancas. Pode ocorrer, por exemplo, que uma entidade de preta velha solicite uma saia ou um lenço para amarrar os cabelos. Isso visa a proporcionar que o médium se pareça mais com a entidade que está incorporando. Também aos apetrechos dos guias. Por exemplo, os caboclos costumam utilizar cocares, alguns utilizam machadinhos de pedra e chocalhos. Os pontos riscados são símbolos traçados com pemba. Servem como meio para estabelecer contato entre os médiuns e os espíritos. No entendimento umbandista, os sinais atraem ou repelem correntes de energia e são traçados pelos próprios espíritos. Alguns desses pontos riscados conhecidos e divulgáveis: Cabocla Jupiara, Baiano Jeremias, Vovó Maria Conga. Símbolos da Umbanda. O círculo representa a unidade, o mundo, o universo, simbolizando dessa forma a universalidade da Umbanda. O triângulo concentra os 3 planos de atuação das entidades na Umbanda e também o ternário manifestado, uma vez que o triângulo é o primeiro polígono que pode sair escrito na circunferência. Finalmente temos a cruz, simbolizando a lei divina, o sagrado que rege os princípios da Umbanda. Esses elementos são grafados em azul para representar o nosso céu e estão sobrepostos em um pano branco, representando a paz e a união. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omulu, a Totobaluaê.